Sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. O Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus fala aos judeus que nele acreditaram. Portanto, hoje, nessa tarde de quarta-feira, o Senhor também fala para nós. Quem é que acredita em Jesus? Todos nós. Então, aquela palavra que foi dirigida aos discípulos vindos do judaísmo, que acreditaram em Jesus, é para nós. E o que é que ele fala? Se permanecerdes na minha palavra, repitam. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sereis meus discípulos. Aqui há uma condição. Aqui há uma condição. Não basta crer em Deus. O IBGE mostrou que 94% dos brasileiros creem em Deus. Todo mundo crê. Até os pagãos creem em alguma coisa, alguma força superior, uma energia. Todo mundo crê em alguma coisa. É impossível você viver sem crer em alguma coisa. Mesmo o ateu, ele crê que Deus não existe. Mas ele crê que Deus não existe. É uma fé. Ele tem a fé que Deus não existe. Então Jesus disse para os judeus que tinham acreditado nele. Ele disse para mim, Padre Antônio, que acredito nele. Ele disse para você que acredita nele nessa tarde. É necessário, depois do ato de fé, depois de crer, depois de confessar com a boca, Romanos 10:10, se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Porém, não basta crer. Não basta estar dentro da igreja. Não basta estar dentro do Shalom. Não basta ter um tal no pescoço de consagrado. Não, não basta. É necessário, e essa é a condição para ser um discípulo de Jesus, permanecer na sua palavra. Essa palavra permanecer no livro do Evangelho de São João e nas cartas de João, ela é muito frequente. Jesus diz, por exemplo, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Jesus diz no capítulo 15 de João, se o galho da videira permanecer no tronco, ela dará fruto. O permanecer aqui indica uma união constante. Em Mateus 13, Jesus diz que a semente cai na terra à beira do caminho, cai na terra pedregosa, cai na terra de espinhos, mas não produz fruto porque não permaneceu. Até nasce, até cresce um pouco, mas não permaneceu. Permanecer na palavra do Senhor. Logo em seguida, ele diz que esse versículo, eu tenho ele decorado, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos repetir? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou dar só um exemplo do que é o poder da palavra. Quando eu era criança, eu aprendi, e muitos de vocês também aprenderam quando eram criança, a coisa mais simples do mundo. Mas a gente aprendeu que não se podia comer leite e manga. Quem ouviu isso quando era criança? A gente cresceu, chupou manga, pronto, não pode tomar leite.
Tomou leite, não pode chupar manga. E eu me lembro que já estava no seminário, já crescido, já adulto. Eu fui para um almoço, um local lá que estava tendo uma peixada para ajudar as obras lá da igreja. E aí eu chupei uma manga e pouco tempo depois eu me esqueci e tomei um copo de leite. Quando eu me dei conta, eu comecei a ficar gelado. Realmente, eu comecei a passar mal. Comecei a ficar nervoso, né? Falta de ar, aquela coisa ruim dentro de mim. Aí a pessoa perguntou, padre, eu não era padre, né? Antônio, o que é que está acontecendo? Olha, eu comi manga e tomei leite, estou passando mal, me leve para o hospital, eu vou morrer. E ela começou a rir. Eu disse, por que você está rindo? Eu estou passando mal. Disse, padre, isso aí foi uma invenção da época dos escravos, que os donos das terras diziam para os escravos, ó, manga com leite faz mal. Quando vocês tomarem leite, não comam manga. Mas por quê? Porque eles não queriam que os escravos tirassem o leite das vacas. E como tinha muita manga, e os escravos preferiam chupar a manga do que, já que não podia. Tem coisa melhor do que um suco de manga com leite? Eu tomei a primeira vez nesse período, com medo. Porque aquilo tinha sido incutido dentro de mim tão forte. Aquela mentira tinha sido tão bendita, tão repetida, que eu passei a acreditar que leite com manga fazia mal. Entendem? Quando Jesus diz, vocês irão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E o que é a verdade? Cristo, que é a palavra. Se eu permaneço na palavra, se eu permaneço em Cristo, a palavra me cura, a palavra me purifica. Quando Jesus foi lavar os pés dele, Pedro disse, não, Senhor, você não vai lavar meus pés, não está certo. Tá bom, Pedro, se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte comigo. Não, Senhor, me dê um banho todinho. Aí Jesus disse, calma, Pedro, você já está purificado pela palavra que eu anunciei. Então a importância de você ler a palavra de Deus diariamente, de fazer o seu estudo bíblico, não como um peso, uma obrigação, mas como um momento de intimidade com o Senhor, onde aquela palavra entra na sua vida e ela vai lhe tirando das mentiras sobre quem é Deus, que a gente aprende, das mentiras sobre quem sou eu, né? A mentira sobre quem sou eu. Quantas mentiras nós ouvimos dos pais? Você é burro, você não vai ser nada na vida, você não aprende nada, você não vai dar para nada. Não era assim que a gente ouvia? Você é ruim, Deus vai te castigar. Tem gente que tem medo de Deus. Mas a palavra, ela proporciona a verdade sobre quem é Deus e sobre quem sou eu, sobre o projeto de Deus para a minha vida. Quantas pessoas sofrem porque acreditam que nasceram para sofrer, que tem um karma, que tem um destino. Isso é espiritismo, não é catolicismo, não é cristianismo, isso é outra coisa. Nós que conhecemos e temos a graça de conhecer a verdade que é Cristo, somos chamados a viver essa liberdade cada vez mais. Liberdade interior, liberdade com Deus. Vejam que os judeus não tinham coragem nem de pronunciar o nome de Deus. Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e dizia o nome de Deus. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Abá. O Espírito Santo diz, Paulo, em nós diz Abá, que quer dizer o quê? Paizinho, não é nem pai, é painho, né? Aqui no Ceará, paizinho, meu papai. É a liberdade que o Senhor nos dá. Até na forma de rezar, quando você vai rezar. Se você tem o conhecimento da palavra, você reza diferente. Até a oração muda de quem conhece a palavra de Deus.
Na hora da tentação, a palavra vai vir em socorro, em auxílio. Ela liberta do mal. Começamos a quaresma com Jesus no deserto, e o demônio vem com 3 palavras de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tem a resposta. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E as 3 vezes que o demônio tenta Jesus com a palavra, Jesus rebate com a verdade. E a verdade liberta Jesus daquele mal. O Senhor nos chama a permanecer na palavra. E permanecer na palavra não é permanecer com um livro debaixo do braço. Não é andar só com a Bíblia dentro da bolsa ou no celular. O permanecer na palavra é permanecer em intimidade com Ele, que é a palavra. Você já imaginou que Jesus está com você todo o tempo? Sim ou não? No hospital, na rua, Ele está com você. Dormindo, Ele está com você. Você pode até dizer: Jesus, deita aqui do lado comigo. Segura aqui a minha mão. Jesus, vem aqui do meu lado. Fica comigo. Você está aqui comigo. Permaneça com Ele. Agora, para estar com Jesus, você tem que ter peito, né? Você tem que ter coragem para viver segundo aquilo que Ele falou. Ele é um hóspede muito fino. Muito fino. Educado. Ele não entra sem você abrir a porta. Apocalipse 3. Ele não permanece se você não quiser. Ele não insiste. Ele está lá. Quem quer, fica com Ele, permanece nele. Vive a intimidade com Ele. E essa intimidade traz paz, traz alegria, traz vida. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.